aula a gente vai passar por vários tópicos, é uma aula bem teórica, mas que é muito importante para a gente. E o primeiro tema que eu vou falar é sobre a onda de ultrassom em si. Na verdade, o som, ele é uma vibração mecânica que é transmitida por um meio elástico, né? E o ultrassom, ele é uma parte do espectro de frequência do som. Então, as frequências do ultrassom são maiores que 20 kHz, não são audíveis para a gente. A onda sonora, por si, ela é uma onda longitudinal que tem períodos de compressão, onde tem uma maior densidade de partículas no meio, e, consequentemente, uma maior reflexão das ondas, e períodos de rarefação, onde tem uma menor densidade de partículas. E ela vai obedecer às leis de refração e reflexão que a gente estudou lá no colegial, né? Basicamente, aqui é um esquema de uma onda sonora, então vamos encarar como uma onda de ultrassom, né? E o primeiro ponto que a gente tem são alguns conceitos, tá? Então, o que é o primeiro conceito que eu coloquei aqui pra gente? O que é um ciclo numa onda? Um ciclo, ele é um conjunto de uma compressão e uma rarefação. Então, aqui está mostrando, né? A duração de um ciclo. Essa duração em tempo, isso vai variar conforme cada transdutor. E um segundo conceito é a amplitude. Então, a amplitude, ela mostra para a gente a energia desse ultrassom. Ela é medida em decibéis e ela é a diferença entre os picos de pressão do meio que a gente está aplicando a onda. O comprimento de onda, ele é uma distância de pico a pico da nossa onda sonora, ou de vale a vale, né, que é o que ele está demonstrando aqui. E geralmente ele vai ser medido em milímetros. E ele é importante para a gente conseguir calcular a frequência. A frequência, ela é o número de comprimentos de onda que cabem, vamos dizer assim, dentro de um segundo. Então, ela não é... doutor. Ouviu? Tá dando para ver? Tinha dado uma falhada, agora voltou, estou te escutando bem. Tá bom. Então, a frequência é o número de comprimentos de onda que vai caber no intervalo de um segundo, que é medida em hertz. Então, basicamente, se dentro de um segundo eu tenho X comprimentos de onda. Se eu colocasse eles um atrás do outro e dividisse por um segundo, eu ia ter o resultado da minha frequência. E, geralmente, a frequência do transdutor que eu vou usar, ela é uma frequência fixa. Hoje em dia, existem transdutores que têm uma banda maior de frequência, que consegue fazer algum ajuste, mas, via de regra, quando a gente está aplicando essa frequência no exame, ela vai ficar fixa. A velocidade de propagação de uma onda é a velocidade em que ela se move em determinado meio. Ela varia em função da frequência e do comprimento de onda, mas para os meios que interessam para a gente, então miocárdio, vaso, sangue, ela é basicamente constante em 1540 metros por segundo. Então, se eu tenho uma frequência de um transdutor fixa, eu sei o valor da minha frequência e eu sei o valor da minha velocidade, eu consigo calcular o meu comprimento de onda. O que é importante quando a gente está falando de frequência? Saber que quanto maior a nossa frequência e, consequentemente, menor o nosso comprimento de onda, maior vai ser a resolução da minha imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu vou perder penetração da minha onda de ultrassom. Por quê? Porque essa onda ela vai se atenuar. Então, eu vou ter uma perda do ultrassom conforme ele se propaga pelo meio, e isso vai ser dependente, então, da frequência do tipo de tecido que eu estou avaliando também, porque existem tecidos que são mais atenuantes do que outros. Por exemplo, a água é o tecido, né, a estrutura que vai ter menor atenuação do meu feixe de ultrassom. Já o pulmão, o osso, o ar são estruturas que vão gerar grande atenuação, e por isso que quando esses tecidos estão ali na frente da minha imagem, eles atrapalham bastante a formação e a visualização da imagem. Quanto ao transdutor, aí aqui é uma parte mais mecânica e elétrica, basicamente essa é a formação de um transdutor, a composição. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Como que acontece? Então, aqui o meu cabo, ele vai estar ligado aqui a todo um sistema, né? Um computador, vamos dizer assim, que vai gerar uma corrente elétrica alternante. E essa corrente ela vai se propagar por dentro do meu transdutor. A primeira coisa que ela vai encontrar aqui é o que eles chamam de damping material, é um material que vai ajudar na absorção da energia e encurtar o meu tempo de resposta. A partir do momento que a minha corrente elétrica se propaga por aqui, ela vai chegar no meu cristal piezoelétrico, que é o ponto-chave da composição do meu transdutor. Ele pode ser feito de quartzo ou de cerâmica com titânio, e um dos determinantes da minha frequência é o próprio cristal.
porque depende da espessura dele, do material que ele é feito. Aqui dentro do cristal, eu já vou ter momentos de compressão e de expansão do meu pulso de ultrassom. Tá? Depois do cristal, a gente vai ter aqui a lente acústica. Ela pode existir ou não. Tá? A lente acústica ela vai me ajudar no foco do meu feixe de ultrassom. Eu vou mostrar isso mais para frente. Mas alguns cristais eles já vêm nesse formato côncavo, então já vão ajudar a focar o meu feixe. Bom, então vamos imaginar. Meu pulso começou aqui com a corrente elétrica e ele percorreu todo o transdutor até sair em forma de onda de ultrassom. Toda a duração desse período é chamada de pulso de ultrassom. Então, e a duração desse pulso ela vai variar mais ou menos de 1 a 6 microsegundos. Por que é importante eu saber disso? Eu vou falar mais para frente de resolução. Porque aqui eu consigo calcular sobre o PRF, né? O Pulse Repetition Frequency, que é o número de pulsos que eu vou ter em um segundo. E o que a gente precisa saber? Do mesmo jeito que a minha onda ela é emitida pelo transdutor, a partir do momento que a minha onda vai chegar nas estruturas que eu quero avaliar e ela vai ser refletida, é o meu transdutor também que vai captar essa onda, que vai fazer todo o sentido reverso para levar a onda transmitida lá para a central de processamento do aparelho. Quando a gente emite, né, quando o transdutor ele emite o feixe de ultrassom, a gente tem dois momentos aqui. Eu tenho o meu near field, que é um campo mais próximo do meu feixe, onde eu vou ter maior resolução de imagem, principalmente. Esse near field, existe uma propagação basicamente em linha reta das minhas ondas de ultrassom. E a partir de uma determinada distância ocorrida, eu vou para o meu far field, que é onde essas ondas de ultrassom elas vão começar a ser difratadas. Então, vão começar a se desviar ali do feixe central. A largura do meu feixe de ultrassom, ela está diretamente dependente da largura do meu transdutor. Então, o que a gente pensa, teoricamente? Nossa, se no meu near field eu consigo colocar um transdutor mais largo, então eu vou pegar mais estruturas e com uma frequência mais alta, teoricamente eu vou ter imagem boa, então eu vou pegar um transdutor grande com uma frequência alta. Mas isso não vai funcionar muito bem, porque o nosso espaço onde a gente tem para colocar o transdutor, que seria o espaço intercostal, ele é restrito, né? Então, se eu colocar um transdutor muito grande, não vai adiantar, eu não vou ter muito artefato. E se eu aumentar muito a frequência, eu acabo tendo uma grande atenuação da minha imagem. Então, não é interessante. O ideal é ter um equilíbrio entre a frequência e o tamanho do transdutor. E aqui é o que a gente pode ver da lente ou o cristal piezoelétrico em formato convexo. Quando eu consigo essa estrutura convexa, eu consigo direcionar as minhas ondas de ultrassom para ficar mais centralizado, num ponto de foco, onde eu vou ter maior resolução, porque aqui eu tenho menor quantidade de linhas da imagem para avaliar. Nos transdutores mais modernos, a gente consegue ajustar, inclusive, em que parte da imagem a gente quer esse foco. E isso às custas de uma difração maior no far field, então a gente tem que usar com parcimônia também. Bom, então eu tenho o transdutor emitindo minha onda de ultrassom, e agora minha onda de ultrassom vai penetrar no meio. A gente viu ali o que pode acontecer com a difração, mas como que ela progride através do meu meio, né? Então, o que a gente tem que saber é da propriedade do próprio meio, do meu anteparo, do meu alvo, enfim. Cada meio ele tem uma impedância acústica, que vai variar em função da velocidade e da densidade. Se o que eu olhasse ali no ecocardiograma fosse uma estrutura totalmente homogênea, a minha onda de ultrassom ia progredir em linha reta, numa velocidade constante, não ia ter muito problema. Só que o que acontece? A hora que a gente está fazendo o eco, então o meu feixe ele vai passar pela pele, ele vai passar por todas as estruturas do tórax, pericárdio e epicárdio, miocárdio, endocárdio, tudo que eu quero avaliar. Então eu tenho vários meios aí. E o que acontece entre esses meios? Existe uma incompatibilidade acústica, que ele chama de mismatch, entre os tecidos. Nesses pontos de mismatch, parte da energia ela vai ser refletida de volta para o transdutor, parte vai ser refratada, então a onda vai seguir numa outra direção, e parte vai seguir em linha reta, e mais para frente vai ser atenuada. E por isso que aqui é importante a gente ter o gel. Por quê? O primeiro meio que o meu transdutor encontra antes de entrar na minha caixa torácica é o próprio ar que vai ficar entre o transdutor e a pele do paciente. Então, o gel é uma estrutura aquosa que vai facilitar a propagação do som nesse meio. Se a gente colocasse o ar, ia atenuar demais, como eu mostrei nos slides anteriores. E a partir disso é que eu vou começar a formação da minha imagem.
Então, aqui para a gente ter uma noção da onda quando ela vai penetrando, né? Então, eu tenho uma onda que vem aqui e chega no meu anteparo, uma parte já vai ser refletida de volta para o transdutor, uma parte refratada, e a outra vai seguir em linha reta, que é o que a gente consegue ver aqui, nessa imagem de cá. E aí, quando a gente fala de refletida, refratada, enfim, a gente vai entrar basicamente nos princípios físicos, né? Então, a quantidade de ultrassom que é refletido a partir do momento que ele encontra um anteparo vai depender da diferença de impedância entre esses dois tecidos e do ângulo que essa onda incide. Basicamente, se essa onda incide a 90 graus, grande parte dela vai ser refletida a 90 graus e vai gerar uma imagem ótima no meu transdutor. Agora, se essa onda ela chegar de uma maneira angulada, num ângulo muito obtuso, muito agudo, ela vai ser refletida da mesma maneira e pode ser que eu não consiga captar todo o feixe que eu emiti. Existem dois tipos de reflexões. As reflexões especulares acontecem quando a superfície que eu estou avaliando ela é maior do que o meu comprimento de onda. Então, uma grande quantidade da minha onda de ultrassom ela vai ser refletida de volta para o meu transdutor. Isso vai acontecer principalmente em estruturas como o epicárdio, pericárdio, as válvulas e o restante do endocárdio. Tá? Mas existe um segundo tipo de reflexão, que essa particularmente eu achei mais interessante, que são as reflexões difusas, que ele chama de scattered. O que acontece? A superfície refletora ela vai ser menor, pequena em comparação ao meu comprimento de onda. Então, como se tivesse uma onda maior do que realmente o meu anteparo, que aí vai ser uma coisa microscópica, né? O que acontece? Quando o meu feixe, minha onda de ultrassom encontra esse pequeno ponto, vai ocorrer uma difração e uma difusão das ondas. E eu vou captar menos energia, menos ondas sonoras de volta no meu transdutor. E isso vai gerar um aspecto salpicado na minha imagem, que é o que ele chama de speckle. E é isso que faz caracterizar aquela textura do miocárdio, que eu vejo vários pontos de cinza. Se não existisse essa reflexão difusa, basicamente o que a gente veria seriam duas linhas, uma de endocárdio e uma de epicárdio, e um conteúdo totalmente anecoico entre elas, porque a gente não ia conseguir essa diferenciação nesse aspecto de escala de cinza. Outro ponto importante em relação às reflexões difusas, que elas fazem parte do princípio do Doppler, porque vai fazer o scattering, né, o acompanhamento das células em movimento e da reflexão das ondas por essas células, que é o que ele mostra aqui nessa imagem, que a gente consegue ver, certo? E outro ponto interessante aqui também é o speckle tracking. Então, baseado na observação de micropontos aí, que vão fazer uma reflexão difusa das minhas ondas, eu consigo fazer uma avaliação de tempo e também de espaço e também de tempo desse ponto. Então, eu consigo ir rastreando esse ponto ao longo do tempo, que pode ser um ponto único ou podem ser as múltiplas regiões. Então, eu consigo acompanhar o movimento do meu miocárdio, por exemplo. Tá? E o segundo princípio, a segunda lei, né, é a lei da refração. Então, a refração, ela acontece quando a gente progride o feixe por uma determinada estrutura e existe uma mudança no trajeto do meu feixe de ultrassom. Então, no foco é isso que acontece, né? O meu feixe vem em linha reta, então eu tenho o transdutor aqui, o meu feixe está vindo em linha reta, bate numa superfície que vai focar e ele vai convergir o meu feixe. Então, isso me ajuda na formação de qualidade de imagem. Mas se por acaso o meu transdutor está lá no tórax do paciente, o meu feixe está progredindo aqui, e ele bate em alguma estrutura que eu não tinha a intenção de bater e acaba refratando, no lugar de eu focar meu feixe, eu posso dilatar. E aí eu vou ter formação de artefato, de estruturas não ótimas para visualização. E quando a gente fala de imagem ótima, né, o que a gente pensa basicamente é na resolução. E o que é a resolução? A resolução ela é a habilidade de distinguir dois objetos próximos na distância menor possível. E existem vários componentes da resolução na ultrassonografia, né, na ecocardiografia. O primeiro componente é a resolução axial. A resolução axial é a capacidade de identificar dois pontos que estão alinhados. Então, um ponto atrás do outro. E eu consigo uma melhor resolução axial quando eu tenho uma menor frequência de pulso, um menor comprimento do pulso e uma maior frequência do meu ultrassom. Então, ali no meu near field. A resolução lateral, ela é o que permite a gente diferenciar uma estrutura lateral à outra.
geralmente eu vou conseguir melhorá-la quando eu tenho uma menor espessura do meu feixe, uma menor profundidade ou um menor ganho. A resolução de contraste é o que permite a gente saber a escala de cinza, perceber a escala de cinza. Então, um pontinho da minha válvula um pouco mais esbranquiçado, o miocárdio ali próximo já mais acinzentado, vários pontos de escala de cinza. E o que é interessante aqui? Essa imagem, quando a gente está falando em resolução de contraste, ela pode ser pré-processada. Então, eu mesma observando a minha imagem no aparelho, eu consigo controlar o ganho, ajustar os parâmetros para conseguir uma imagem mais agradável ao meu olho. Mas o que acontece? Eu regulo isso, mas toda essa informação ela vai ser processada também pelo aparelho. Por quê? Quando o transdutor recebe as ondas refletidas, essas ondas elas têm uma capacidade de geração de imagem de infinitos tons de cinzas, que o nosso olho ele não é capaz de diferenciar. Então, a máquina ela vai fazer todo o pós-processamento para adaptar essa imagem que a gente está vendo à escala de cinza que o nosso olho consegue observar, para aí sim gerar a imagem para mim. E o que eu sei é que a estrutura menor ela vai precisar de um maior contraste para ela ser observada adequadamente. E, além disso, existe a resolução temporal, então a gente acompanhar a movimentação de um ponto, né? Por exemplo, a movimentação da válvula, eu conseguir ver essa válvula abrir totalmente, fechar e não perder nenhum momento desse processo. Essa resolução temporal, ela é aumentada conforme eu tenho uma menor profundidade, uma menor angulação, menor número de linhas de imagem que eu tenho que avaliar, então estreitar meu setor, e uma maior frequência de pulso, que eu falei lá atrás. Então, quanto mais pulsos por segundo eu tenho do meu ultrassom, mais eu consigo captar a imagem nos momentos exatos. Se eu tiver um PRF baixo, o que pode acontecer? Eu pegar a válvula aberta, de repente eu já estou vendo a válvula fechada e eu não vejo todo o processo de mobilização. Um outro conceito é a harmônica, e esse aqui eu demorei um pouco para entender. Mas, basicamente, a energia harmônica ela é gerada conforme o ultrassom vai se propagando pelos tecidos, mas não é um efeito linear da minha onda, é um efeito não linear ali do tecido ao redor. E o sinal da harmônica, ele aumenta com a profundidade. E o mais interessante é que o maior sinal da harmônica geralmente vai ficar entre 4 e 8 centímetros de profundidade, que é a profundidade ideal para a gente avaliar as estruturas cardíacas. Tá? As frequências, os tradutores com frequências altas, eles vão gerar harmônicas mais altas também, geralmente. E o interessante para a harmônica é, para que eu vou usar, né? A harmônica ela ajuda a reduzir artefatos. Então, ela vai melhorar a visualização, basicamente, das bordas endocárdicas do ventrículo esquerdo. Isso me possibilita calcular a fração de ejeção, isso vai reduzir a variabilidade das medidas até com o mesmo operador, porque eu vou ter uma borda mais bem delimitada, vou conseguir medir adequadamente, e vai ser melhor a visualização dos segmentos miocárdicos, aí, principalmente no ecoestresse. Hoje em dia, pelo que eu consegui ver, os aparelhos eles já vêm com uma harmônica meio pré-determinada ali nos applications, mas antigamente não, a gente teria que colocar. Hoje em dia a gente também consegue tirar harmônicas se a gente quiser. A harmônica, ela gera um aumento da resolução lateral, por isso que eu consigo essa melhor delimitação das bordas. Mas ela leva a uma piora na resolução axial. Então, as estruturas que são avaliadas ali linearmente, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a válvula, que é avaliada dessa forma, ela pode aparecer mais espessa e eu diagnosticar uma valvopatia que, na verdade, não existe por conta da falta da harmônica. E a última parte que eu vou falar é em relação aos artefatos. Então, existem diversos artefatos que podem acontecer. O primeiro artefato que eu já falei lá para vocês em relação à refração. Então, o meu feixe ele pode difratar e gerar uma imagem não ótima se ele bater em alguma estrutura que faça isso. Um outro artefato que hoje, inclusive, eu vi que o Dr. Silvio numa imagem, são os lobos laterais, né, os side lobes. Uma parte, o que acontece? O meu feixe de ultrassom está indo lá, o feixe todo em linha reta, em direção ali ao meu anteparo. O que acontece? Uma parte da energia do meu transdutor, ela não vai se concentrar aqui no meio, que é a minha região de maior concentração dos feixes e, consequentemente, vai ser a região de maior resolução, né? Ela vai se concentrar mais lateralmente. E o que acontece? Às vezes, ela vem para cá, ela vai vir para cá, e ela vai pegar alguma estrutura que está aqui, que não é a minha estrutura de interesse, que é essa estrutura aqui,
e ela vai pegar e ela vai refletir essa onda. E a hora que ela refletir, essa imagem vai aparecer junto com o meu feixe da minha estrutura de interesse. Então, a hora que o computador processar e gerar a imagem para mim, eu vou ver sim a imagem que eu quero, mas pode ser que eu veja uma imagem que não me interessa no meio dessa minha imagem, porque os feixes convergiram ali para o ultrassom formar a minha imagem. Então, aqui, por exemplo, ele dá um exemplo do anel mitral, que ele acabou gerando um artefato aqui dentro do átrio esquerdo, ou aqui o pericárdio, que acabou gerando aqui uma estrutura dentro da aorta, dentro do átrio esquerdo, foi um desses que a gente viu hoje, tá bom? E outras estruturas, essas são bem comuns, são as reverberações. E elas se dão devido a reflexões repetidas de feixe de ultrassom. Isso aqui geralmente a gente consegue ver em válvula. Então, o meu feixe ele vai incidir aqui nessa estrutura que é a minha estrutura de interesse, só que pela característica aqui desse meio, ele vai acabar reverberando e formando uma imagem, um clone dele, vamos dizer assim. Só que num segundo plano. Geralmente essa distância aqui é um múltiplo da distância entre o meu transdutor e a estrutura que me interessa. E como que eu vou diferenciar? Conforme o movimento transdutor ou o coração se movimenta, a estrutura original ela vai se movimentar junto, mas a minha reverberação não, ela não se movimenta. E a sombra acústica, que é eu acho que é o mais comum, assim, que a gente acaba vendo, pelo menos do que eu posso perceber, principalmente quem está começando a fazer eco, que mais tem a sombra acústica de costela. E a sombra acústica ela é a ausência dos ecos, né? Então, uma imagem anecoica imediatamente após um alvo que vai gerar muita atenuação. Então, por exemplo, aqui é uma estrutura de um anel valvar, né? Estrutura metálica. Por quê? Essas estruturas são muito atenuantes, elas vão refletir, toda onda que bater aqui vai acabar voltando praticamente. Então, não tem onda de ultrassom propagando para cá e eu não vou ter imagem gerada. E o último artefato que eu vou falar é sobre o Near Field Clutter. Eu não achei uma tradução exata para isso, mas esse aqui a gente consegue ver bem ao longo dos exames. O que acontece? Dentro do meu cristal piezoelétrico, eu tenho uma alta oscilação das estruturas dos microcristais que estão lá dentro, né? Isso pode me prejudicar a avaliar as estruturas que estão muito próximas do meu transdutor. Então, por exemplo, aqui eu estou numa janela apical, o meu transdutor está aqui, e o que tem mais próximo para mim aqui é a ponta do VE. E aí, às vezes, eu posso ver uma imagem como essa aqui, e eu não sei se é um artefato, se é um trombo, o que pode ser. Existem alguns recursos que ajudam a gente a eliminar essa dúvida, né? Então, além do posicionamento e tudo mais, a gente pode lançar a mão do Doppler, porque muitas vezes o Doppler vai preencher essa parte, a gente vai entender que é um artefato, ou contraste, com microbolhas também, que vai preencher aqui e vai melhorar. A mesma coisa acontece com a parede do ventrículo direito. Então, quando a gente está lá na janela paraesternal, né? Então, eu tenho aqui o VD. O que acontece? Quando o meu ultrassom, ele incide os feixes aqui, como está muito perto dessa parede aqui do VD, muitas vezes eu não vou conseguir delimitar exatamente as bordas, isso até prejudica na medida da borda do VD, né? Isso aqui vai ficar uma imagem meio embaçada, mal definida. Então, gente, basicamente, para encerrar, existem muitas coisas, né, que a gente precisa para formar uma imagem de boa qualidade. Isso vai desde a mão do examinador, a qualidade do meu aparelho e o ajuste dos parâmetros. Então, você entender os princípios da física para conseguir fazer o ajuste adequado dos parâmetros, inclusive o manuseio do transdutor, porque você tem que pensar na posição do seu feixe de ultrassom. Você conhecer a anatomia normal cardíaca, ou seja, da estrutura que você está avaliando, porque eu só vou saber se eu tenho um artefato ali, uma coisa que pode ser um artefato, se eu souber o que é o normal. E a partir do momento que eu identificar meu artefato, eu vou tentar reduzi-lo, né? Conforme as técnicas forem possíveis. E, lógico, a janela acústica favorável do paciente também, e isso vai contribuir para a formação de uma imagem de boa qualidade. Ainda tem bastante coisa de física para a gente ver que a gente precisa falar, vai ser num segundo momento, porque é um conteúdo muito denso e muito extenso. Mas é isso. Espero que tenha sido esclarecedor. Parabéns, Stephanie. Foi muito boa a aula. Achei que você transformou um assunto super pesado numa forma muito leve.
E você deixou muito o exemplo prático, achei muito boa mesmo, viu? Parabéns. E eu acho que, apesar de ser denso a física do eco, você vendo na prática como, tipo, a gente sempre lembra dela quando a gente está fazendo exame, né? Então, isso que a gente mesmo, você estando aprendendo agora, não pode deixar esquecer isso, entendeu? Porque, por isso que eu sempre falo, para trabalhar com o menor setor possível, na menor profundidade possível, né, não aumentar tanto o ganho. Então, a gente entendendo agora, você vê como é que fica muito mais fácil. Né? Parabéns. E só uma coisa, eles chamam o artefato da ponta do V, que você mostrou ali, perfeito. É super comum isso, dá muita dúvida mesmo se tem trombo no ápice. Eles chamam artefato de campo proximal, em português. Tá? Mas realmente é o que você falou, tem que colocar o Doppler, mudar a angulação, o Doppler colorido, mudar a angulação, mas dá dúvida mesmo, viu? Silêncio. Parabéns, Stephanie. Muito Obrigada. legal. Como a Júlia falou, você deu uma facilitada grande num assunto extremamente árido, né? Até quem trabalha com ultrassom, com ecocardiografia, é um assuntinho chato. Mas você foi muito feliz, aqueles desenhos que você fazia, foi muito legal essa técnica aí. Depois você vai ensinar para a gente. É o tablet, doutor, porque o meu notebook é tão ruim que eu tenho que apresentar do tablet. Só que o tablet tem esse recurso que ajuda. Muito bacana mesmo, tá? De parabéns. E essa observação que a Júlia fez é realmente muito interessante, né? Esse artefato de campo próximo, ele é muito, muito frequente. E às vezes a gente pega esses pacientes que têm um tórax que você jura por Deus que é uma maravilha e você acaba tendo esses artefatos. O coração está tão próximo, né? Tórax magros, né? Muito magrinhos. E às vezes ali você fica meio embaçada a estrutura que está mais próxima, né? No caso, o que é mais comum a gente ver é a ponta do VE na posição apical. E às vezes dá essa dúvida quando você está querendo ver se tem trombo, se não tem alguma coisa. É o que a Júlia falou mesmo, é mexendo, né? Tentando mudar a posição do transdutor, mas muito bacana mesmo. Beleza, então, pessoal. Mais alguma coisa? Beleza. Joia. Então tá joia. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite a todos. Terça que vem tem mais. Se Deus quiser, parabéns, Stephanie, Júlia, pessoal do Eco aí. Parabéns. Boa noite para todos.